Olá, ser abençoado! Eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e tô aqui para conversar com você. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns tópicos muito importantes. Quando nós começamos a atender uma pessoa em consultório, o que nós devemos considerar, tá? Primeiramente, um terapeuta holístico ele vai considerar um ser por inteiro. Ele não vai tratar apenas a sua dor física, mas ele vai tentar entender o que aquela dor física te traz de emoção, de sentimento, o que tem por trás daquela dor fisicamente falando, o que há por trás daquilo, qual o sentimento, qual a emoção que está desencadeando toda aquela dor física, entende? Então, não quer dizer que as pessoas que procurem terapia, elas estão somente com dores físicas, não é isso. Muitas das vezes a gente procura ajuda terapêutica quando nós estamos estressados, estamos desenvolvendo um padrão de depressão, estamos desenvolvendo uma fobia, né? Mas também pessoas procuram terapia porque estão passando por problemas emocionais, problemas no casamento, problemas com a família, com mãe, com filho, com irmãos, enfim, tá? O que eu quero trazer aqui, acho que é importante considerar, e se você está nesse processo de busca, de cura interior, você deve começar a se autoanalisar. Então pega um papel, uma caneta e anota aí as coisas que eu vou falar para você não esquecer e para você considerar isso no momento que você fizer a sua avaliação. Isso mesmo, porque no decorrer dos vídeos eu vou estar trazendo os temas aqui para você, vou estar falando sobre eles, qual a emoção que pode estar por trás disso, tá? E vou estar te dando dicas de como você pode estar auxiliando, né, tá? Quais terapias que você pode estar usando que vão amenizar e vão te trazer um alívio, vão te estar abrindo um leque para outras possibilidades na tua vida, no teu caminho, para você se tornar uma pessoa cada vez melhor, fisicamente falando, espiritualmente falando, mentalmente falando, tá? Primeiramente, você tem que entender que antes de você nascer, você já existia. Se a gente vive num mundo onde há energia, tá? Há matéria, tá? Existe todo um desconhecido por trás do que a gente muitas vezes não considera antes de nós estarmos aqui fisicamente, né? Em forma de matéria, nós éramos energia, né? Daí você pode levar lá para tua crença que você era um espírito, que você era uma alma. Eu tenho a minha crença de que existe vida além daqui, mas você considere que você era uma energia, fazia parte desse universo. E quando você adentrou o mundo físico, você começou a entrar no mundo das sensações e emoções fisicamente falando, você sente, né? Se eu te der um beliscão, você vai sentir. Se eu falar alguma coisa que vai te colocar pra cima, você vai sentir felicidade, alegria. Se eu te falar algo que vai te machucar, você vai se entristecer, vai se emburrecer, vai se magoar. Então nós vivemos nesse mundo e esse mundo é um mundo físico onde eu preciso sentir. Esse é o primeiro ponto. Eu estou aqui para evoluir através do sentimento, da emoção. Qual a função disso tudo? Bom, eu entendo particularmente que à medida que eu vou sentindo e eu vou aprendendo a lidar com as minhas emoções e sentimentos, eu vou me abrindo, tá? Como se eu fosse uma borboleta. Tá ali no casulo, né? Tô ali sentindo, tô ali me debatendo, tô ali crescendo, tô ali evoluindo. À medida que eu vou me abrindo para aquilo, eu vou abrindo as minhas asas de borboleta e eu vou transpassando esse mundo da matéria. Eu acredito que essa é a nossa função aqui. Eu acho que a nossa maior missão aqui é vivenciar tudo isso de uma forma além, sabe? Onde eu possa expandir a minha consciência e eu possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, somente através da minha mente. Eu preciso transpassar essa coisa do sentimento, da emoção, do físico, da matéria.
E isso você pode achar que é besteira. Mas se você parar para pensar um pouquinho nos nossos sonhos, por exemplo, os nossos sonhos são bem intensos, né? E há quem diga que muitas vezes nós viajamos através do tempo, através, né, utilizando os nossos sonhos. Vamos lá no futuro, vamos no passado, temos alguma noção do que é esse mundo além da matéria. São os nossos sonhos que nos trazem grandes coisas, né? E eles falam muito sobre a gente. Mas, voltando ao assunto, isso daqui é só para você tentar entender um pouquinho o que é esse sentir, essa emoção. À medida que a gente entra para esse mundo da matéria, você começa a sentir desde feto, desde muito pequeno, lá dentro da barriga da sua mãe. E à medida que você vai se envolvendo dentro daquela barriga, dentro daquele processo de gestação, que são 9 meses, né? Você vai experimentando várias sensações e emoções as quais você não estava pronto, né? Aos quais você não tinha conhecimento enquanto energia, né? Ou até enquanto espírito, né? Não se lembrava, não se recordava, volta a sentir isso novamente dentro da barriga da sua mãe. A maneira que a sua mãe vai sentir essa gravidez e esse envolvimento teu dela com o feto, dela com você, vai determinar muitas coisas sim na sua vida. Vai determinar como você vai se dar para o mundo, como você vai se envolver com o mundo, como que você vai se envolver com as mulheres, se for homem, como que você vai se envolver com as mulheres, se for mulher também, né? Tudo isso vai determinar muitas coisas na sua vida. Esse processo, então vocês tentem entender como é complexo esse negócio de falar sobre você, né? Vai muito além de falar sobre a gente, de conhecer a si mesmo. Então eu preciso voltar lá no meu tempo, de quando eu era apenas um feto e estava dentro da minha mãe. Pô, mas eu não lembro, né, como era. Porém, você não lembra, mas existem várias coisas no decorrer da sua vida que podem remeter a uma gestação que não foi tão querida, não foi tão desejada, não foi tão amada, né? Então, por aí a gente já vai tirando algumas coisas, né? Já vai pegando aqui, pegando ali, já vai começando a sentir, opa, ali tem uma questão para ser resolvida. Então, é mais ou menos assim que acontece no consultório. Quando alguém vem para dentro de um consultório, né, com um terapeuta holístico, ele vai investigar sim, ele vai precisar investigar sim a sua gestação. É uma das coisas que a gente investiga, né, que nós investigamos numa primeira sessão, a tal da anamnese. Nós fazemos uma anamnese com algumas perguntas, né, perguntando como foi a gestação foi boa, foi ruim, foi parto normal, foi cesárea, a mãe queria, a mãe não queria, como é que foi esperada essa gestação. Tenta investigar então como foi a tua gestação, como é que você se deu nesse processo físico, o qual você estava aprendendo a se conhecer enquanto matéria, né, enquanto um ser, né, de luz ali, com todos os quesitos, né, e todos os sentidos ali muito à flor da pele, porque à medida que nós somos feto e vamos nos desenvolvendo dentro de nossa mãe, da barriga da nossa mãe, nós vamos nos sentindo enquanto pessoas. Então tocamos as nossas mãos, né, sentimos os nossos pés, sentimos tudo com muita intensidade, desde, né, o nascimento. Então você nasceu ali, você está naquele processo de experimentação, você quer experimentar tudo. Então o primeiro contato de nós seres humanos é com o nosso tato, porque nós experimentamos, né? Nós nos tocamos, nós nos sentimos. O bebê leva a mão na boca, o bebê leva tudo na boca, então ele quer experimentar tudo. Esse é o meio que ele experimenta as coisas, esse é o meio que ele começa a conhecer as coisas, né? É através dessa experimentação física, né? Que se dá através do tato, que se dá através da degustação, né? Então são os primeiros sentidos que se desenvolvem nele. À medida que você vai crescendo, você vai sendo inserido num meio, né?
da gestação lá da sua mãe, de dentro da barriga da sua mãe, após o nascimento, né, vai ser inserido dentro de uma família. E essa família também vai dizer muito sobre você. Os pais separados, os pais conservadores, os pais liberais, 2 pais, 2 mães, o tio, a tia, a avó, o irmão, enfim, toda aquela família ali vai construindo você enquanto pessoa. E há quem diga, tá? Por experiência própria eu posso falar, e algumas experiências em consultórios também, que muitos dos comportamentos que nós vamos adotando ao longo da nossa vida, né, enquanto crianças, e na medida que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo sim pela educação que recebemos. Então nós vamos nos tornando mais conservadores, né, se temos pais mais conservadores, né, pais mais religiosos. Então olha só o conflito que começa a acontecer, para você tentar entender como é uma bagunça interessante, eu diria. Você antes era energia e você adentrou o mundo da matéria, lá dentro da barriga da sua mãe, e você nasceu. Então, quando você era energia, você era puro, você estava ligado com a natureza, você estava ligado com esse universo que nos rege, você fazia parte desse universo, entende? Você era um micro-universo, né? Porque nós somos o próprio universo dentro de nós mesmos, né? Volto a repetir e vou repetir isso muitas vezes. Então, quando você começa a adentrar esse mundo da matéria e se relacionar com outras pessoas, você começa a adquirir coisas, né, que começam a entrar em conflito com a tua centelha divina. Isso, porque todos nós temos uma centelha divina que nos é única. Somos, aqui eu não quero dizer que somos, como é que eu posso dizer assim, que somos deuses, mas somos semideuses. Trazemos um Deus dentro da gente, o Deus vive dentro da gente. Somos o próprio universo dentro da gente, dentro de nós mesmos. Então, quando nascemos, nós nos perdemos um pouco disso, porque você adentrou o mundo da matéria. Você perdeu aquela magia, aquele misticismo. Aquela magia, aquele misticismo ainda vive dentro de você. Porém, com a mistura dessa coisa física, né, material, você começa a dispersar, tá? Não é à toa que quando nós somos bebês, nós temos aqui a moleira. Alguém já ouviu falar a moleira mais aberta. Por quê? Porque o bebê ainda tem uma conexão muito grande com o universo. Então nós temos um cordão que nos liga até o universo, né? Até a parte celestial lá em cima, e temos um outro cordão que nos liga à Terra. No momento do nosso desencarne, aquele cordão da Terra é cortado e nós, né, continuamos o nosso processo de evolução do outro lado. À medida que nós vamos crescendo, essa moleira, essa ligação com o universo, ela vai se fechando, então por isso que vai ficando mais duro, né, mais rígido. À medida que nós vamos nos abrindo novamente para a espiritualidade, para o que somos realmente, para o que viemos fazer aqui, para a nossa missão, né, de verdade, vocês vão notar que essa moleira vai se expandindo, vai se abrindo novamente, e aqui na parte de cima da cabeça vai ficando um pouquinho mais molinho, tá? Isso é bem comum de acontecer, né, na medida que as pessoas vão se abrindo. Então, quando você entra num processo de busca, de autocura, num processo de conhecimento de si mesmo, você tem que ter essa consciência de que você não tem nada de errado com você, entende? Não tem nada de errado com o teu caminho. Existe sim uma conexão que precisa ser refeita, e essa conexão, ela é necessária para que você possa aprender, sabe? Essa conexão, em certo momento, ela é necessária que se torne um pouco mais material, porque nós precisamos fazer essa experimentação desse mundo
ao qual estamos aqui, ao qual nos propomos de vir viver aqui. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai se abrindo para este novo mundo e vai tentando entender toda essa coisa, todo esse emaranhado que acontece dentro de você. E que eu diria que é um micro-universo mesmo, se tu pensar, né? Porque é uma imensidão de planeta, uma imensidão de estrelas ali dentro de você, né? Um cosmo muito grande, porque isso a astrologia nos fala muito bem, né? Se você gosta de estudar astrologia, se você gosta de pesquisar, a astrologia é bom, tá? Então, voltando, tá? Não quero me perder muito e não deixar o vídeo se tornar tão extenso, já temos 15 minutos, mas eu acredito que eu vou ter que fazer mais outros vídeos ainda para adentrar os temas, enfim. Então, primeiramente, você tá nessa busca desse teu autoconhecimento, na busca por si mesmo. Comece a buscar pela tua gestação. Comece a buscar de como foi a tua gestação, como foi que foi gerar esse bebê durante 9 meses. Foi bom, foi ruim, teve traumas? Essa mãe teve traumas, sofreu alguma coisa no decorrer dessa gravidez? Né? Tinha medo de alguma coisa? Porque muitas das coisas que a sua mãe sentiu no momento que ela te gerou pode dizer muito sobre você. Pode dizer muito sobre os teus medos, sobre as tuas angústias, né? Por exemplo, se ela viveu um casamento sem amor, né? Numa época passada era bem comum as pessoas casarem sem amor, casavam porque tinham que casar, né? Porque a sociedade incutiu assim. Eu vou também tocar nesse assunto. Então é muito comum de que você de repente traga para tua vida um medo, uma aversão a casamento, a união, a relações, né? Ou acabe tendo várias relações, enfim. Então isso não quer dizer que seja uma via de regra isso, tá? Mas eu tô te dando alguns exemplos que é para você tentar buscar entender isso. Investigue a tua vida, investigue a tua gestação. Tente entender como é que se deu esse dia do teu nascimento. Daí, no dia do teu nascimento, você também pode considerar, e eu digo que pode considerar de verdade, porque mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre numerologia e astrologia. Você deve considerar o dia que você nasceu. Sim, porque o dia fala muito sobre você, a tua apresentação pessoal, né? Então, assim, qual foi o dia que eu nasci, né? Foi numa quinta-feira, o dia da semana diz muito sobre você, o dia em si numerológico, né? Dia 10, dia 11, dia 1, dia 2, dia 3, bom, fala muito também sobre você, você pode dar uma investigada nisso. Pode ver o teu número pessoal, que daí seria né, o número que rege você, que seria daí a soma do teu dia, mais o mês, mais o ano, vai dar um determinado número. Aquele número também te identifica muito, te traz muitas coisas para falar sobre você. O teu signo é muito importante também. E o teu ascendente. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, sobre os elementos, né, que regem também os signos, né. Não tenho formação específica em astrologia e numerologia, mas aprendi muito a trabalhar dentro de consultório com isso e comigo mesma, né. Hoje tudo que eu faço sim considerando a numerologia e a astrologia. Sempre tô com um caderninho, papel e caneta, anotando tudo e vendo o que é bom e o que não é. Isso tem me ajudado muito como pessoa, né, como crescer. Você tem que entender que você vive, apesar de você viver num mundo físico, você vive cercado por energia. Então, tudo vai falar muito sobre o contexto que você está vivendo nesse momento. E se você quer entender o contexto que você vive nesse momento, seja ele qual for, problema espiritual, problema mental, problema pessoal, de trabalho, com família, tenta buscar lá atrás, tá? Busca pela gestação primeiro, tenta entender como é que foi essa gestação, conversa com a mãe, conversa com o pai, se não tem mais pai, não tem mais mãe, tenta entender através da tia, da avó, alguém pode te trazer alguma clareza sobre a tua gestação, o teu nascimento, para você começar a entender os teus medos. Se você fizer isso, pode compartilhar aqui, tá, no vídeo.
e dizer alguma coisa sobre a tua gestação, e eu vou tentar responder daí para os teus o comentário que surgir aí, eu tento responder sim, dentro do possível, tá? Outra coisa que você deve considerar também, você nasceu, se tornou um bebê, né? Nasceu ali um bebezinho que tá experimentando todos os sentidos, né? Tá escutando, né? Tá experimentando o tato através das mãos, né? Sentindo os dedinhos, tá degustando. Então, outra coisa que é importante, né? Eu degustei, eu mamei, eu fui amamentado ou não, eu não fui amamentado. Isso também diz muito sobre você. Eu mamei só leite, né? Não consegui mamar o leite da minha mãe, a minha mãe não deu leite, não teve leite, passou por problemas, tal, isso e aquilo. Isso também fala um pouquinho sobre você, também traz algumas descobertas, sim, tá? Outra coisa que também é importante, e que daí aqui eu vejo que vai ficar um vídeo um pouquinho extenso, eu acho que esse vídeo aqui vai ter que vai ter que ter uns 3, 4 vídeos para mim começar a adentrar nos temas, né? Especificamente como eu pretendo. Mas eu acho que também é importante você entender o teu ciclo familiar, né? Entender ao meio que você cresceu, a cidade que você cresceu fala muito. Essa cidade era do interior, era cidade grande. Por que eu falo isso? Porque cidade do interior são pessoas mais conservadoras, né? São pessoas que têm uma outra criação. Pessoas da capital, cidades grandes, são pessoas mais liberais, mais abertas. Eu não digo que não quero aqui que me entendam como pejorativa, não. Mas para você tentar entender esse contexto familiar que você foi inserido desde pequeno, né? Como era o meu contexto familiar quando eu era criança, quando eu nasci. Então, primeiro ponto, minha gestação. Segundo ponto, né? A amamentação, que é importante, né? Como foi? Aconteceu? Não aconteceu? Terceiro ponto, né? Como era esse círculo familiar o qual eu era inserido, né? O pai e a mãe se amavam, brigavam muito, não brigavam, a família era unida, a família nunca foi unida, brigava muito. O meu pai era mulherengo, a minha mãe era braba demais, era muito fria, né? Meu pai era muito frio comigo, minha mãe era muito fria comigo. Tudo isso também vai desenhar o adulto que você é hoje. Então, na grande maioria, em grandes partes, eu observei, né, durante os meus atendimentos, que as pessoas que vinham buscar por alguma ajuda na área da terapia, elas não sabiam exatamente o que elas buscavam. Elas só chegavam trazendo as suas dores. E é como se você chegasse e fizesse assim, tá aqui, eu vou jogar tudo aqui pra você e você resolve. Só que para você tentar entender uma pessoa e pelo processo que aquela pessoa está passando, você tem que adentrar na vida dela. Essa é a função do terapeuta. Então é isso que eu faço no consultório. Eu entro na vida daquela pessoa e eu vou lá no fundo, eu vou lá na gestação dela, eu vou investigar a vida dela, como é que foi, como é que não foi. Então, assim, para mim te ajudar aí, vamos começar assim. Você quer se autoconhecer, você quer conhecer quem é essa pessoa, o porquê que tais situações acontecem na minha vida, o porquê que eu não consigo sair de tais situações, de tais problemas, o porquê que eu resolvo um problema quando eu vejo, tô de novo no mesmo problema, o porquê que eu nunca me curo dessa doença, o que acontece com isso, o que acontece comigo. Então, para você tentar se conhecer um pouquinho melhor, essas são as minhas dicas. Comece por isso. Comece primeiramente com a investigação da gestação. Em segundo, comece a tentar saber como foi a tua alimentação quando era bebê, né? Você mamou, você não mamou, foi amamentado, né? Terceiro ponto, como era a minha família? Essa família era unida, essa família não era unida, essa família era fria, essa família não era fria, demonstrava amor, não demonstrava amor. Eu morei em cidade pequena, eu morei em cidade grande, eu viajei muito, eu troquei de casa. Como era? Para você tentar entender um pouquinho quem é você. E daí, no próximo vídeo,
eu vou estar falando um pouquinho sobre essas questões, tá? Sobre as gestações, como é que elas acontecem, tá? O que vai definir, o que vai determinar em você, nas pessoas, né, que tiveram determinadas gestações, né? O que pode acontecer. Não quer dizer que isso seja via de regra, mas talvez possa te trazer algumas respostas para muitas coisas que você não entende na sua vida, né? O que pode fazer com que... o que pode estar por trás daquela família, daquele círculo familiar, né? Como você aprendeu a se desenvolver em relação a esse círculo familiar, como você aprendeu a lidar com essas situações. Então eu vou trazer no próximo vídeo alguns exemplos disso, né, de círculos familiares, né, de como a criança vai se desenvolver nesses círculos familiares, nessas determinadas gestações, e o que pode estar acontecendo, e talvez te traga uma luz, né? Mas para isso, essa é a primeira tarefa. Pega um papel, uma caneta, anota aí como foi a tua gestação, tá? Investiga aí como é que ela foi, né? Foi os 9 meses completo? Não foi? Foi parto normal? Foi cesárea? Como foi a minha amamentação? Eu mamei ou não mamei? Eu precisei ser alimentado de outra maneira? Como era a minha família? Eu vivia com os meus pais, né? A minha mãe foi mãe solteira. Como se deu tudo isso, tá bom? E se liga aí no próximo vídeo, se inscreve no meu canal, que tem muita coisa pra rolar, e eu espero assim, ó, que eu te ajude bastante, assim como a terapia me ajudou, assim como eu venho ajudando outras pessoas, né? Porque se conhecer é se libertar. Então não tenha dúvidas disso, que você está no lugar certo, você é um ser abençoado, sim, e que tudo que está acontecendo com você nesse exato momento faz parte desse processo delicioso que é evoluir neste planeta maravilhoso. Beijo grande para vocês. O Deus em mim, né? Saldo Deus em você. O Deus vivo em mim, saldo Deus vivo em você. Namastê, fique em paz, esteja em paz sempre. E é isso aí, papel e caneta, vamos anotar e se liga no próximo vídeo que vai estar muito bom.